as participantes e os participantes do nosso diálogo. Então, cada um, então, se apresenta rapidamente para o Suplicy. Cada uma, né? Cléo, começa por você. Boa noite, Suplicy. Sou Cléo Lima, sou ativista de direitos humanos. Nesse momento me encontro em Portugal, aqui é meia-noite exatamente, e é um prazer tê-lo aqui num tema tão pertinente daquilo que o Brasil está atravessando nesse momento aí, que já veio aí das políticas anteriores, do desmonte dessa política. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Muito obrigado, muito prazer e obrigado. Eu estive em Portugal, por exemplo, para o Congresso Internacional da Rede Internacional da Renda Básica em 2017, e foi um momento muito importante para a história da renda básica. Célia? Célia? Acho que não chegou ainda. Regina Fátima. Olá, para mim é uma honra estar aqui participando. Eu trabalho numa ONG como voluntária, pessoas em situação de rua, e aí para mim é super importante estar aqui participando e ouvindo você, Suplicy. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Regina Fátima, é um prazer também. Você sabe que o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, através do Darcy Costa, há cerca de 3 anos, pediu um dia para que eu fizesse uma exposição sobre a renda básica lá na sede da CISART. Então, eu fiz uma exposição e, após 1h30, eles me disseram: nós queremos escrever uma carta ao presidente da República para que logo, logo se implemente a renda básica. E mandaram a carta para o presidente, para o Congresso Nacional. O gabinete do presidente reconheceu, respondeu, enviou para o ministro do Desenvolvimento Social, e que mandou para a área de assistência social, que respondeu dizendo que ainda não estava sendo possível fazê-lo. Mas, cada vez que me reúno com os membros da população em situação de rua, eles estão sempre na expectativa de quando vai começar para valer a renda básica. Célia Oliveira. Não, Regina Célia. Regina Célia. Ana Virgínia Francisco. Oi, boa noite. Então, Regina Célia. Então, Regina, ela chegou. Vai, Regina, desculpe. Só para cumprimentar, boa noite para vocês todos, para vocês todas. Só isso. Obrigada. Muito boa noite. Ana Virgínia. Olá, boa noite a todos. Eu sou psicanalista, trabalho em grupo de atendimento da psicanálise de rua. A gente também tem contato com muito morador de rua que procura. O nosso objetivo aí é democratizar mais a psicanálise e estar atendendo nas ruas. Obrigada pela oportunidade aqui de te ouvir, Suplicy. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Virgínia. Eu acredito que a renda básica terá um efeito formidável na melhoria do trabalho de todos os psicanalistas no Brasil. Exatamente. Parabéns. Márcia Maria. Márcia Maria. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, todas, todes. Suplicy, prazer estar aqui. Eu me chamo Márcia Maria, sou professora da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Educação. E esse é um tema do qual me aproximo recentemente e muito interessada em ouvi-lo e acompanhar esse movimento interessante. Obrigada.
Muito prazer, Márcia Maria, na Universidade Federal de Fluminense. Estão professores que estão acompanhando de perto a experiência pioneira de Maricá, na costa do Rio de Janeiro, sobre a renda básica de cidadania, sobre a qual iremos falar logo mais. Tá ótimo. Obrigada. Então, Sara Gleides. Boa noite, pessoal. Boa noite. Por favor, quem ainda não se apresentou, pode se apresentando. Boa noite, meu nome é Célia, trabalho no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, em vara criminal. Muito prazer, Célia. Prazer é todo meu. Para realizar justiça, nada melhor do que a renda básica. Precisamos, urgente. Bem, mais alguém ainda falta se colocar? Não? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, Suplicy, é um prazer, uma honra estar mais uma vez com você, né? Você sabe que, para a gente do Observatório das Adições, a renda básica cidadã faz parte da nossa luta também, uma vez que nós entendemos que a questão da população de rua é necessário que nós tenhamos uma cesta de políticas públicas para poder atender as diversas demandas ali existentes. Uma única política pública não vai resolver uma questão que já se perpetua há séculos em nossa sociedade. Até porque, além disso, e muito além disso, me parece que a renda básica cidadã é uma questão de justiça social, uma vez que ela dá o direito a todos de subsistirem e de existirem enquanto cidadãos, enquanto pessoas com direitos dentro da sociedade, serem reconhecidas como tal. Muita gente, quando atua com população de rua, atua sempre com uma dicotomia, ou elas se concentram no indivíduo ou se concentram na questão social. E é necessário que a gente rompa essa dicotomia e entenda que, por exemplo, políticas públicas como a renda básica cidadã, elas são fundamentais também, porque, ao atuarem no indivíduo, elas também estão atuando na questão social, na medida que aumentam a circulação de moeda e geram emprego e geram renda. Então, Suplicy, a curiosidade é imensa de te escutar. As perguntas são muitas, é todo teu. O tempo é todo teu. Fico te aguardando. Muito obrigado, Paulo Silveira. Eu gostaria de informar que na próxima semana, de 23 a 26 de agosto, eu estarei na Coreia do Sul, em Seul, para participar do 12º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, e ali estarão representantes de países de todos os continentes, e ali teremos uma avaliação de como está. Mas eu estarei falando sobre tudo, como que o Brasil, que infelizmente perdeu a Copa do Mundo de futebol, tem todas as condições para vencer a Copa do Mundo da renda básica de cidadania, uma vez que o Brasil é a primeira nação no mundo cujo Congresso Nacional, com o apoio de todos os partidos, aprovou em dezembro de 2002 no Senado, em novembro de 2003 na Câmara dos Deputados, uma lei sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, numa belíssima cerimônia, em que, inclusive, estava presente o professor Felipe Vampares, da Universidade Católica de Louvain, que é a maior autoridade no planeta Terra e também o meu maior amigo.
nesta interação sobre a renda básica. A Lei 10.835, de 2004, diz que a renda básica de cidadania constitui-se num direito de todos os brasileiros, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, suficientes para atender às necessidades vitais de todas as pessoas, como com alimentação, educação, saúde e outros, e será instituída passo a passo, levando em conta os critérios do Poder Executivo, considerando primeiro aqueles com maior necessidade, portanto, como o faz o programa Bolsa Família. E já faz 19 anos que o presidente sancionou e ainda não foi inteiramente colocada em prática. Mas eu gostaria de lhe dizer que estou muito confiante que o presidente Lula, que foi reeleito agora na eleição de 2022 para mais 4 anos, irá efetivamente realizar este objetivo. O programa Bolsa Família foi instituído pelo presidente Lula em outubro de 2003, provia uma garantia de renda às famílias carentes com renda até um certo nível, desde que as suas crianças e os adolescentes estivessem frequentando a escola e os seus pais levassem as crianças até 6 anos de idade para tomarem as respectivas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Em dezembro de 2003, havia 3,5 milhões de famílias sendo beneficiadas com o programa. Em 2014 e 15, já havia mais de 14,2 mil, 14 milhões e 2 famílias beneficiárias do programa. O coeficiente Gini de desigualdade, assim como o número de famílias em condições de pobreza absoluta ou extrema, diminuiu substancialmente, a ponto de as Nações Unidas ter declarado que o Brasil havia atingido o estágio de fome zero em 2014 e 15. Todavia, de 2016 para cá, a atenção dos governos, especialmente Michel Temer, Jair Bolsonaro, em promover maior igualdade e a erradicação da pobreza, não foi tão forte e nós tivemos um período de aumento de número de pessoas pobres no Brasil muito significativa. De 2020 a 2022, havia 10,1 milhões de brasileiros com fome, de acordo com as Nações Unidas, publicado em seu relatório de julho de 2023, 4,7% da população. Ao mesmo tempo, entretanto, a proporção de pessoas sofrendo insegurança alimentar havia aumentado nos anos recentes e até atingir 70,3 milhões de pessoas, 1/3 da população, de acordo com o relatório sobre o estado de nutrição e de alimentação da Organização da Agricultura e Alimentação de 2022. Em 21 de junho de 2021, por ocasião de meu aniversário de 80 anos, eu tive um diálogo com o presidente Lula, que foi transmitido pelas redes sociais, em que eu digo a ele que estaria realizando todos os meus esforços para elegê-lo outra vez, como acontece, e como de fato aconteceu em outubro passado.
E o presidente Lula, neste diálogo, que está publicado como um prefácio na 8ª edição de meu livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, em 21 páginas, o diálogo durou 70 minutos. Pois bem, neste diálogo, ele me diz que irá colocar em prática a renda básica universal. Ele me diz coisas tais como: Eduardo, eu fico muito contente de participar aqui deste diálogo com você, por ocasião do seu aniversário. Havia um tempo em que as pessoas diziam: lá vem o Eduardo com a sua proposta da renda básica, mas agora acontece que houve uma evolução de tal ordem que as pessoas estão dizendo que a renda básica tornou-se uma necessidade da humanidade. Então, é importante que nós venhamos a estudar os passos em direção à universalização da renda básica até se tornar incondicional para todas as pessoas. Em 19 de julho passado, de 2023, a Lei 14.601 foi publicada oficialmente, reinstituindo o programa Bolsa Família, em substituição ao que havia sido colocado pelo presidente Jair Bolsonaro, o programa Auxílio Brasil, e no primeiro parágrafo do artigo 1º desta lei está dito com clareza: o programa Bolsa Família constitui um estágio da gradual e progressiva implementação da universalização da renda básica de cidadania, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 6º da Constituição Federal e no caput e no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.835 de 8 de janeiro de 2004. Esta lei foi assinada pelo presidente Lula, pelos ministros Wellington Dias, de Planejamento, de Desenvolvimento Social, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela Simone Tebet, ministra do Planejamento. É algo relevante notar que, em 23 de maio, houve um importante encontro em São Paulo, denominado o Pacto contra a Fome, que reuniu centenas de pessoas, incluindo empresários, líderes de movimentos sociais, políticos, cientistas sociais, sob a coordenação da senhora Geise Diniz, esposa do empresário Abílio Diniz. O objetivo do pacto foi de juntar pessoas que venham a realizar todos os esforços para erradicar completamente a fome no Brasil até 2030. O ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, também estavam lá. E, além de medidas de segurança nutricional e de alimentação, eu tenho a convicção de que este objetivo maior do pacto será alcançado na medida em que avançarmos na direção da renda básica universal. As vantagens serão muito claramente perceptíveis: a redução da burocracia, a eliminação de qualquer estigma ou de vergonha, ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Mas, se
a maior qualidade da renda básica será a elevação do grau de dignidade e liberdade de todos os seres humanos. No seu livro Desenvolvimento como Liberdade, Amartya Sen, o Prêmio Nobel de Economia da Universidade de Harvard, conta que desenvolvimento, se for para valer, só será para valer se elevar o grau de liberdade para todas as pessoas na sociedade. E ele ilustra isso com um exemplo notável de quando ele era menino. Aos 10 anos de idade, ele morava em Dhaka, hoje capital de Bangladesh, mas era Índia. E seu pai era um bom professor, e eles moravam numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim da sua casa, eis que, de repente, entrou um trabalhador gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas, e ele, então, chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai, levando aquele trabalhador para o hospital. No caminho, ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa, senão de aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Joyce, aqui ajusta aqui um pouquinho, por favor. Não, ainda não. Agora, não. Você tem que ver daqui. Aqui tem esse negócio. Assim, tá bom. E acontece assim, pronto. Acontece que, ao chegarem no hospital, aquele trabalhador teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen, tipicamente, esse homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. De maneira semelhante, aquela mãe que, às vezes, não tendo condição de dar de comer em casa para suas crianças, resolve se prostituir aqui no Parque da Luz. Eu estive lá conversando com elas, me deram razão. Ou para aquele rapaz que, não tendo como auxiliar o orçamento da sua família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, o homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que aquela mãe, que este rapaz puderem receber uma renda básica de cidadania para eles próprios e mais para cada pessoa na sua família, eles vão ganhar a condição de dizer não diante de uma única alternativa que lhe surja pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade, colocar a sua saúde em risco. Então, é muito importante que nós venhamos logo a avançar. De acordo com a pesquisa Nós e a Desigualdade, produzida pela Oxfam, junto com a Datafolha, 96% dos brasileiros acreditam que o Brasil precisa garantir as condições necessárias através de transferências de renda, e 56% são a favor de haver mais impostos para financiar políticas sociais. Esta pesquisa também diz que 85%
são pessoas que avaliam como importante aumentar os impostos das pessoas mais ricas para financiar os programas sociais. O governo federal recentemente revelou que os incentivos fiscais em 2022, que no ano passado, o último ano do governo Jair Bolsonaro, somaram 581 bilhões, correspondendo a 5,86% do Produto Nacional Bruto, a maior proporção desde 2016. Isso aconteceu muito embora no seu primeiro dia de trabalho como ministro da Economia, Paulo Guedes havia feito severas críticas em seu discurso sobre os piratas privados e burocratas corruptos que colaboravam com a criação dos incentivos. Em 2023, de acordo com as projeções da Unafisco, o governo federal deixará de coletar 641 bilhões em taxas por causa de incentivos fiscais. São dados relevantes se nós pensarmos em como vamos nos mover em direção à universalização e incondicionalidade da renda básica de cidadania. Se nós somarmos o total de incentivos fiscais de 641 bilhões com o total de gastos previstos no programa Bolsa Família, no orçamento de 2023, de 175 bilhões de reais, teremos um total de 816 bilhões. Se nós somarmos isto e dividirmos esta soma pela população brasileira, recentemente estimada em 203 milhões em 2022, então alcançaríamos R$ 4.019 per capita. Numa família de 4 pessoas, seriam R$ 16.078 por ano, ou cerca de R$ 1.339 por mês per capita. É interessante observar que hoje a maioria dos incentivos fiscais são destinados a pessoas com maior riqueza, enquanto que as transferências de renda são providas aos mais pobres. Portanto, os incentivos fiscais podem ser considerados transferências de renda para aqueles que têm maior riqueza, enquanto que os programas sociais, como o benefício de prestação continuada, o seguro-desemprego, o benefício o programa Bolsa Família e outros atendem especialmente aos mais pobres. Quando a presidente Dilma Rousseff esteve visitando a Organização Mundial do Comércio em Genebra em 2016, já afastada do governo, ela foi perguntada por jornalistas se havia cometido algum erro durante o seu governo pelos jornalistas, e ela respondeu: sim, eu pensei que, dando aos empreendedores, aos empresários, incentivos fiscais, que eles iriam aumentar os investimentos, as oportunidades de trabalho, mas eles acabaram absorvendo aqueles incentivos na forma de lucros. Eu considero importante a contribuição dos professores Rosane Bezerra Siqueira e José Ricardo Bezerra Nogueira no seu artigo Uma Renda Básica Universal para o Brasil, os efeitos de distribuição
da renda que vão acontecer com esquemas alternativos e eles fazem uma estimativa de como a introdução da renda básica de cidadania viria a diminuir consideravelmente os índices de desigualdade, coeficientes Gini, e também iriam melhorar muito o grau de bem-estar de toda a população brasileira. Mas eu gostaria de, agora, fazer assim como que um sumário desta longa jornada a respeito da possibilidade de encontrarmos uma solução para tamanha desigualdade no Brasil. Desde a minha infância e minha adolescência, muito por causa dos exemplos cristãos e valores de meus pais, Paulo Cochrane de Suplicy, Filomeno Matarazzo de Suplicy, sendo o 8º de 11 irmãos e irmãs, eu fiquei mais e mais interessado em estudar se haveria uma solução para o Brasil para construir um país, uma sociedade melhor e mais civilizada. Se nós quisermos, de fato, construir uma sociedade justa e civilizada, nós precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, mas olhar também o que está acontecendo para além dos muros de nossas casas. Precisamos levar em conta aqueles valores tão bem expressos por Martin Luther King Jr., num dos seus mais belos discursos, I Have a Dream, de 28 de agosto de 1963, quando se comemoraram nos Estados Unidos os 100 anos da abolição da escravidão, quando ele disse: eu tenho um sonho de que um dia, nos Morros Vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Se nós quisermos criar uma sociedade justa, precisamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que vão elevar o grau de justiça, como, por exemplo, quando houve a abolição da escravidão, elevamos o grau de justiça. Se provermos a melhor qualidade possível de educação para todos, meninos e meninas, para os adolescentes, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, se nós proporcionarmos a melhor qualidade de assistência de saúde nas áreas urbanas e nas áreas rurais, se expandirmos o microcrédito para todos aqueles que, não tendo patrimônio, mas tendo capacidade para emprestarem modestas somas de dinheiro para comprar um instrumento de trabalho, para ter uma melhor oportunidade de sobrevivência e ainda ter a possibilidade de pagar aquele empréstimo em 12 ou 24 meses. Se nós estimularmos a economia solidária, as formas cooperativas de produção e, especialmente, se nós instituirmos a renda básica universal, nós estaremos, sim, elevando o grau de justiça na sociedade. Para isso, e se nós conseguirmos elevar o grau de justiça em cada sociedade, nós iremos avançar em direção àquilo que o Papa Francisco tanto tem recomendado, para que, então, possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. Desde quando a proposta da renda básica tem sido proposta? Posso aqui perguntar a Márcia Maria Silva, quando foi?
Ou quem quer responder? Por favor, vocês estão me ouvindo, não é? Paulo Silveira? Sim, Suplicy, estamos te ouvindo perfeitamente. Eu acho que ninguém tem essa resposta. Bem, então eu vou perguntar a todas que, quando saíram de casa, como o fizeram? Quando saíram de casa pela última vez? Foi pela janela ou pela porta? O nome de meu livro, Renda de Cidadania, é A Saída pela Porta, para lembrarmos-nos dos ensinamentos do mestre Confúcio, que no livro das explicações e das respostas nos diz que a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma ideia de bom senso. Se nós avançarmos, Confúcio, 520 anos antes de Cristo, vamos avançar um pouco na história e nos depararmos com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. Em seu livro Política, ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos, mas para isso se faz necessário a justiça política, que precisa tornar mais iguais aos desiguais. Se nós formos ao Antigo Testamento, qual é a palavra mais citada na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento? Me ensinou o rabino Henry Sobel, é Tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade, que era o grande anseio do povo judeu, como também o é dos palestinos. Se nós formos ao Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, vamos ver que eles resolveram vender todos os seus bens, passaram a viver em comunidade de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se vamos ver as parábolas de Jesus, como as do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia, com cada um combinou o que ambos combinaram como justo, e então e começou a fazer o pagamento pelo último que ali chegara, e ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim, o senhor está me pagando mesmo que o último que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos consideramos como justo, e que o último que aqui chegou precisa receber o necessário para o sustento da sua família? Se nós formos ver o que diz São Paulo na segunda epístola aos Coríntios, ele diz que todos nós precisamos seguir sempre o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Bem, se podemos andar um pouco, se nós formos ver o que pensa o seguidor de Maomé, como o Omar, o segundo dos 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, ele diz que toda pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se nós formos ver o que pensa o budismo, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, diz que
se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos agora passar um pouco mais adiante na história e nos depararmos com Thomas More, autor de A Utopia. No livro primeiro de A Utopia, há um diálogo do cardeal Morton com diversas personalidades que estão debatendo que a pena de morte instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos, e foi então que o viajante português observou muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, foi Juan Luís Vives, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia da sobrevivência dos habitantes de Bruges. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos grandes pensadores da história que defendeu os fundamentos da renda básica de cidadania. Um outro autor importante é Thomas Paine, Paine, que foi um dos grandes ideólogos das revoluções americana e francesa. Ele, que nasceu na Inglaterra e mais tarde tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios. Antes só existia o monóculo, ele inventou os óculos. E ele persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência. Para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. O presidente Washington Luiz observou numa carta para um amigo que nenhum outro ensaio tivera também influência sobre a mente dos americanos como Common Sense, senso comum, que, publicado em janeiro de 1776, fez com que os americanos, 6 meses depois, em 4 de julho, proclamassem a sua independência. Acontece que Thomas Paine começou a se sentir perseguido na América por causa de suas ideias tão ousadas e progressistas. E então ele resolveu voltar para a Inglaterra. Mas chegando lá, o que aconteceu? Começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então ele seguiu para a França, onde ele, de tal maneira, se engajou na luta, como vocês todos aqui, por liberdade, igualdade, fraternidade, que 3 anos depois da Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês. E nesta qualidade, em 1789, ele escreveu para a Assembleia Nacional da França um texto de 20 páginas que está aqui reproduzido no meu livro Renda de Cidadania, denominado Justiça Agrária, onde ele diz que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias. Então, por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que realize, que faça
plantio na terra, na sua propriedade, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade, mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse, destinasse uma parcela de sua renda para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa era uma proposta para todos os países, se pagaria tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum da nação. Mais e mais, em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels escreveram o Manifesto Comunista. Daí Karl Marx escreveu os volumes de O Capital, e em 1875 ele escreveu a crítica ao programa de Gotha, onde ele diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema da sua sociedade 12 palavras em inglês que John Kenneth Galbraith, na era da incerteza, from each according to his capacity, to each according to his needs, que diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. E, seguindo um pouco mais adiante na história, podemos nos encontrar em 1918 com Bertrand Russell, um grande filósofo, que em Os Caminhos para a Liberdade, depois de uma reflexão sobre o anarquismo, o socialismo e o sindicalismo, os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Primeira Grande Guerra Mundial, ele propõe que o seu plano é exatamente esse, que cada pessoa possa receber o necessário para a sua sobrevivência, e daí para frente, algo muito... cada pessoa vai poder receber aquilo que obtiver por seu talento, esforço, capacidade, produtividade, criatividade, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. Depois de ter terminado o meu bacharelado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, eu decidi entrar num concurso para ser professor de economia naquela escola, em fevereiro de 1966. Sendo bem-sucedido, tive a oportunidade de estudar e realizar meu mestrado e depois meu doutorado em economia na Michigan State University, passando também 15 meses convidado para estar na Universidade de Stanford. E ali pude observar mais e mais que os economistas estavam pensando em como garantir um mínimo de renda para as pessoas. E eu também fiquei interessado mais e mais na construção de uma sociedade civilizada e justa, como propõe Paul e Greg Davidson no seu livro A Economia para uma Sociedade Civilizada, de 1988. Nestes anos em que estudei nos Estados Unidos, tornei-me familiarizado com o conceito da renda mínima através de um imposto de renda negativo, e que estava sendo defendido por um largo espectro de economistas como Robert Theobald, Milton Friedman, James Tobey, John Kenneth Galbraith, Robert Lampert, e eu também estudei as contribuições de John Maynard Keynes, de John Robinson, de James Edward Mead, membros do Círculo de Cambridge, na Inglaterra, e em 1968, mais de 1.000
economistas norte-americanos assinaram uma petição para que o Congresso norte-americano e o governo norte-americano viesse a adotar um sistema de garantias de renda naquele mesmo ano, no seu livro Para Onde Nós Vamos Daqui para Frente, Caos ou Fraternidade, Martin Luther King Jr. diz: eu agora estou convencido que o mais simples método provará ser o mais eficaz. A solução da pobreza é aboli-la diretamente através de uma medida agora muito bem discutida por toda parte, a renda garantida. E quando eu fui eleito senador em 1990, pela primeira vez, eu tive diálogos com muitos economistas, membros do partido, inclusive o presidente Lula, outros membros do parlamento, se eles consideravam adequado uma iniciativa para propor uma garantia de renda através de um imposto de renda negativo. Estimulados por muitos, em abril de 91, apresentei um primeiro projeto, PL 80 de 91, com aquela finalidade. O projeto teve uma aprovação favorável do relator, senador Maurício Correia, do PDT. Ele sugeriu que viesse a ser instituída gradualmente, começando por aqueles com 60 anos ou mais, no primeiro ano, 55 ou mais no segundo ano, e assim por diante, até que no 8º ano, todos de 25 anos ou mais, que pudessem receber 50% da diferença entre a renda de 45 mil cruzeiros mensais e o nível de renda da pessoa. O projeto foi aprovado em dezembro 16 de 91, quase que por unanimidade, e foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer entusiasta do deputado Germano Rigodo. Mas aconteceu que, em agosto de 91, Walter Varela, então coordenador do governo paralelo do presidente Lula, que havia perdido a eleição para Collor de Mello em 89, chamou cerca de 50 economistas com afinidades ao PT em Belo Horizonte, em agosto de 91. Naquele seminário, quando eu e Antônio Maria da Silveira explicamos a proposta do imposto de renda negativo, eis que o professor José Márcio Camargo, até hoje da Universidade Católica do Rio de Janeiro, nos disse: Eduardo, é uma boa ideia prover a garantia de uma renda às famílias carentes, mas será bom desde que as suas crianças estejam frequentando a escola, porque um dos maiores problemas no Brasil hoje é um número tão grande de famílias que, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, decidem colocá-las para trabalharem precocemente aos 7, 8, 9, 10 anos de idade. E, então, quando se tornam adultos, não têm a formação suficiente para conseguir um trabalho que lhes garanta uma boa remuneração. Portanto, se provermos uma garantia de renda desde que as crianças estejam indo à escola, estaremos contribuindo para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E então ele escreveu na Folha de São Paulo, em 91 e 93, um artigo com esta proposta, e aconteceu que, em 1995, janeiro, no Distrito Federal, o governador eleito pelo PT, Cristóvão Buarque, e, em Campinas, o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, ambos iniciaram programas de renda mínima associados à educação de acordo com aquela proposta. Pois bem,
Em 1994, ao visitar o Brasil, Felipe Van Pares, a maior autoridade sobre a renda básica universal, autor deste livro, que eu recomendo a todos vocês, Renda Básica, juntamente com Felipe Van Pares e Yannick van der Borg, ambos da Universidade Católica de Louvain. Então, a renda básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, que contém o meu prefácio. Pois bem, Felipe Van Pares veio aqui nas universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro em 94, e quando ele soube que eu havia conseguido ter aprovado no Senado a garantia de uma renda mínima, ele me convidou para o 5º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network em Londres. E eu ali, então, encontrei Guy Stanley, Klaus Hoff, Bridge Mead, a filha de James Edward Mead, Walter von Trier e tantos outros membros da BIAN pela primeira vez. E em 96, Felipe Van Pares veio novamente ao Brasil e eu, então, solicitei ao presidente Fernando Henrique Cardoso que pudesse recebê-lo numa audiência. E nesta audiência, onde estava também o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, Felipe Van Pares explicou ao presidente Fernando Henrique Cardoso é importante começar a renda mínima relacionando a educação, porque significará um passo positivo, mas o objetivo maior será um dia chegar à universalização da renda básica, por todas as suas vantagens. Bem, a lei relacionando a renda mínima à educação acabou sendo foi promulgada por Fernando Henrique e foi denominada primeiramente Bolsa Escola, depois veio Bolsa Alimentação, veio também o Auxílio Gás para pagar o gás de cozinha para as famílias carentes, e em 2003 o presidente Lula começou o programa Fome Zero, com um programa de auxílio R$50 por mês para famílias pobres que poderiam gastar somente com alimentação, também com a exigência das crianças frequentarem a escola e das vacinas, mas e quando chegou outubro de 2003, o presidente Lula, tendo em conta a recomendação da sua equipe multidisciplinar, decidiu unificar e racionalizar estes 4 programas no que veio a ser chamado o Programa Bolsa Família. Já em 2003, 3,5 milhões de famílias estavam matriculadas no programa, que chegou a mais de 14,2 milhões beneficiárias em 2014 e 2015. Mais e mais interagindo com os economistas e filósofos da Rede Mundial da Renda Básica, eu fiquei persuadido de que ainda melhor será a garantia de uma renda relacionada à educação e à saúde será a renda básica incondicional. E assim, em dezembro de 2001, como um senador, eu apresentei um novo projeto de lei para instituir a renda básica universal e incondicional, que originalmente começaria em 2005. O relator da matéria, senador Francelino Pereira, do PFL, ele teve uma boa conversa comigo e dizendo: Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou ser mais candidato, mas eu quero estudar seriamente a sua proposta. E eu, então, dei a ele a primeira edição do meu livro,
renda de cidadania, a saída pela porta. E ele estudou e me disse, olha, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, é necessário a receita correspondente. E eu achei de bom senso, aceitei um parágrafo que diz a renda básica de cidadania será alcançada por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. E, graças a este parágrafo, o Senado Federal, em dezembro de 2002, e a Câmara dos Deputados, em novembro de 2003, por todos os partidos, poucos se abstiveram, aprovaram, e então eu fiquei muito entusiasmado, mas agora eu preciso da ajuda de todos vocês, porque 19 anos se passaram e ainda não foi colocada inteiramente em prática. Eu tenho sugerido, inclusive, recentemente, ao ministro Wellington Dias e ao presidente Lula que possa, de fato, criar as condições para isto e criando um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica de cidadania. Mas como e por que a renda básica de cidadania será melhor? Vocês conhecem, já estiveram num lugar onde funciona tão bem. Eu gostaria de sugerir que possam fazer uma visita ao Alasca. Nos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como tantas existem no litoral brasileiro, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. E então disse o prefeito aos seus concidadãos, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. E então ele precisou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo de que 10 anos depois ele foi eleito governador do estado do Alasca. Pois bem, só que o Alasca descobriu, nos anos 70, enorme reserva petrolífera na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca. Então, o governador Jay Hammond, que eu conheci pessoalmente, disse aos seus 300 e tantos mil habitantes, agora com mais de 732 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos, então, separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para formar um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive de mais de 200 empresas brasileiras. Nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários, e então o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 80 bilhões de dólares. Vamos supor que a Regina Fátima Teixeira Silva estivesse residindo no Alasca há um ano ou mais. Então,
entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido um formulário, uma página só, sou Regina Fátima, tal, resido em tal endereço, se eu viajei por tal qual motivo, estou aqui de volta, responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe, trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual o seu patrimônio, nem a sua remuneração, poucas perguntas a mais, 2 pessoas que a conhecem testemunham, essa declaração é verdadeira, e quem assim procedeu, ao final de setembro ou começo de outubro, se lá você estivesse residindo, desde os anos 80, teria recebido primeiro 300, depois 400, 500. No ano passado, 3.284 dólares por pessoa, numa família de 4 pessoas, mais de 13 mil dólares por ano. E qual foi a consequência? 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje o mais igualitário, e constitui suicídio político para qualquer liderança propor o fim deste sistema. E as experiências de renda básica estão se espalhando, já existe em Macau, existe nas vilas rurais pobres do Quênia, que eu fui visitar. Macau também visitei. Existe, fizeram experiências em diversos países europeus, em Barcelona, na Finlândia, e também no Canadá, e hoje 100 cidades dos Estados Unidos, como Stockton e outros, estão realizando experiências. No Brasil, a cidade de Maricá está realizando uma experiência formidável. 1/4 da população já está recebendo uma renda básica, e é paga através de uma moeda social Mumbuca. Até o final deste ano, em outubro deste ano, metade da população, cerca de 80 mil pessoas, estará recebendo, e até o final de 2024, todos os residentes em Maricá, há 3 anos ou mais, estarão recebendo a renda básica. E é importante que venhamos a conhecer que, mais e mais, esta proposta está ganhando força em todos os países, inclusive na Finlândia, na Inglaterra, no Canadá, na Itália, na Namíbia, que eu fui visitar, na Índia, Alemanha e outros. E, então, eu gostaria muito que, se vocês efetivamente consideram algo positivo para a construção de um Brasil justo e solidário, que venham a também se juntar a todos nós que estamos propondo ao presidente Lula, aos seus ministros, Wellington Dias, Fernando Haddad, que conhece bem essa proposta, e todos, a Simone Tebet, e, enfim, a todos os ministros, para que abracem a proposta e venhamos a ter e venhamos a ganhar a Copa do Mundo da Renda Básica Universal. Suplicy, eu queria te fazer uma pergunta, Sr. Paulo Silveira. É o seguinte, aonde que você identifica qual é a maior dificuldade para a implantação da renda básica cidadã no Brasil? Olha, mais e mais, eu acho que as barreiras estão se tornando menores, sabe? E, portanto, a mobilização de vocês que estão assistindo, que estão dialogando comigo, vou ler para vocês um trecho do diálogo meu com o presidente Lula por ocasião de meu aniversário de
80 anos. Eu queria dizer que é uma alegria imensa, Eduardo, estar falando com você no dia do teu aniversário, ouvir você contar para nós essa tua dedicação. Eu diria que é uma coisa que parece profissão de fé, essa tua dedicação pela renda básica no nosso país e no mundo, porque cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia do Eduardo e passou a ser uma necessidade da humanidade. E quanto mais houver o avanço tecnológico, mais vai ter pessoas que precisam do Estado para cuidar destas pessoas. E, sabe, esse diálogo está reproduzido no... Sim, nós recebemos esse diálogo da sua assessoria, Suplicy, estamos distribuindo, estamos postando amanhã lá no nosso grupo. Tá ótimo. E uma outra pessoa que abraçou a ideia recentemente é nada mais, nada menos do que o Papa Francisco. Permita que eu leia o que ele diz no seu último livro, Vamos Sonhar Juntos, o caminho para um futuro melhor. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza, daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. E, em especial, gostaria de dizer, já que grande parte das que estão assistindo este diálogo são mulheres que, em especial, conforme pude observar com a Mônica Dallari na visita que fizemos às vilas rurais do Quênia, para aumentar o grau de autonomia das mulheres, para diminuir as agressões contra as mulheres, e a renda básica tem um efeito notável. Suplicy, uma das críticas que eu já escutei a respeito da renda básica, que a renda básica estimularia o aumento da população, aumento populacional. Você sabe se isso é verdade? Se isso aconteceu no Alasca, por exemplo? Não há um aumento tão significativo da população. O que existe no Alasca é, sim, uma aprovação cada vez maior do sistema de se pagar uma renda igual para toda a população. É considerado suicídio político, até para Sarah Palin propor o fim desse sistema. E outra coisa, assim, a renda básica cidadã, ela propõe pagamento para toda pessoa nascida, né? Independente se não é por família, não é nada disso. Cada um recebe para cada pessoa, inclusive para o Paulo Silveira, para o governador, o presidente da República, o mais bem-sucedido empresário brasileiro, todos vamos receber. Claro que os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Entendi. E assim, Suplicy passa a receber desde quando? É desde o momento que nasce? Bem, em princípio, sim. Mas é claro que na lei está escrito, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica, todos vamos receber. Então, precisa ver como o governo vai regulamentar essa lei. Sim.
Mas a previsão é que desde que nasça, a pessoa recebe. A partir do momento que nasceu, a família passa a receber. Está escrito, artigo 1º, é instituída a renda básica de cidadania, que se constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros há 5 anos ou mais, não importando sua condição socioeconômica, receberem anualmente o benefício monetário de igual valor para todos, em parcelas iguais e mensais, e caberá ao Poder Executivo definir o valor do benefício mencionado, suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa e assim por diante. Entendi. Você faz ideia de qual seria, hoje no Brasil, a renda necessária do Estado brasileiro para dispor uma renda básica para todos? Bem, teríamos que começar modestamente e tendo em conta a possibilidade efetiva, mas eu citei alguns números. Se nós, por exemplo, somássemos todos os incentivos fiscais para os que detêm maior riqueza com os programas sociais de hoje, já alcançaríamos um valor significativo. Ninguém quer fazer pergunta, não? Nenhum dos presentes tem nenhuma pergunta para fazer? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo Suplicy. Boa noite a todos. Gostou da proposta? Gostei. Eu peguei a conversa um pouco no meio, não consegui aproveitar a conversa toda, mas o motivo de eu estar fazendo parte dessa conversa é que eu estou tendo aqui a oportunidade de falar sobre algo que eu gostaria de muito tempo ter falado com o Suplicy, e nessa conversa eu estou tendo essa oportunidade. Eu me chamo Débora, estou entrando por uma conta de uma outra pessoa, mas meu nome é Débora. Eu tenho sou eleitora do Eduardo Suplicy desde que eu pude votar, por um motivo muito especial para mim, singelo para minha família. Nós estávamos na luta onde a casa onde nós morávamos, a comunidade onde nós morávamos, ia ser tirada, né? Eles iam tirar o lugar onde a gente morava. E eu me recordo, desde pequena, eu, a minha mãe, a minha família, protestando para que nós pudéssemos ficar. E talvez o Eduardo Suplicy nem se recorde disso. Eu era criança e ali eu vi ele chegar e ajudar a gente nessa luta, e por esse motivo foi que eu e minha família pudemos continuar na nossa casa e poder, né, não ser desabrigado. Então, eu vi hoje a oportunidade de poder te agradecer. Talvez eu nem entenda muito sobre a proposta que você trouxe, porque eu peguei um pouco no meio, eu compreendi que a renda cidadã é para igualar um pouco as classes mais baixas, né, garantir um recurso a todos um pouco mais igualitário, embora seja para todos. Mas eu resolvi falar porque talvez eu não tenha uma outra oportunidade de te agradecer por isso. Então, o meu voto hoje em você e sempre em você é por esse valor que você, pelo esse ato que você fez por nós lá atrás e que talvez você nem soubesse, mas todas as eleições, o meu voto é seu por esse motivo. Obrigada. Muito obrigado, Débora. É importante a recordação que você faz. Certamente, eu, em algum dos cargos que eu
exerci ao longo da minha vida parlamentar. Tantas vezes eu estive solidário a todos aqueles que lutam pelo direito da habitação. Então, foi algo que eu considerei importante realizar, o apoio à sua família. Muito obrigado pela menção. Eu que agradeço. Eu talvez, né, desculpa a todos que estão participando de trazer um assunto que nem talvez não seja da pauta aqui, mas eu talvez fosse a única forma, a única oportunidade que eu tivesse de falar, e aí eu aproveitei. Desculpe, mas obrigada. Débora, eu sou Paulo Silveira, eu sou do Observatório, eu queria muito agradecer a tua presença, agradecer esse depoimento. As portas estão sempre abertas, viu? Para você, venha, compareça, participe. É muito importante a participação de pessoas como você. Obrigada. Obrigado a você. Isa, você levantou a mão, quer falar? Oi, boa noite. Boa noite, senador. Eu ainda chamo de senador, porque para mim ele vai ser sempre meu senador. Estou falando aqui de Buenos Aires, mas acompanho todos esses encontros nas segundas-feiras. Eu sempre fui a favor de uma renda básica, mas a única coisa que eu acho inviável é, numa sociedade com rendas tão equidistantes, que você tem gente que não tem nada para botar na mesa, que não tem uma casa para morar, que não tem, enfim, nada, né? Que estão completamente excluídos do processo produtivo, que não tem um salário, e a gente possa ter uma renda universal sem pensar na questão da equidade, né? E considerando também essa história do teto de gastos, né, que a gente vem assistindo aí, que vem pressionando muito, inclusive o governo de Lula hoje, para fazer investimentos, que é bem complicado a gente pensar na cidade de uma renda universal, né? Até porque tem gente que ganha muito dinheiro nesse país, né, no Brasil, no caso, e que não precisa de uma renda básica, né? Acho que a gente poderia pensar, inicialmente, numa renda básica para aqueles que ganham até 3 salários mínimos, por exemplo, né, dos atuais salários mínimos. Aí sim seria mais ou menos viável, né, eu acho, considerando a nossa conjuntura, a nossa situação econômica, né, e a questão do Congresso atual, que eu acho que o nosso Congresso nunca foi tão ruim na vida, né? E, enfim, essa é a minha ideia, né? Quer dizer, eu considero pouco viável, infelizmente. Isa Maria? Sim, Isa Maria. O que você propõe, existe. O Bolsa Família é algo dessa natureza. Mas como é que nós vamos alcançar maior igualdade através da renda básica universal? Aqueles que têm mais também vão receber, só que eles vão contribuir significativamente mais para que eles próprios e todos os demais venham a receber. E daí você elimina inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada, ou em qualquer atividade que você faça. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar, elimina qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tanto. E, do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, é que nós teremos a maior vantagem. Como, então, eu expliquei para aquela mãe que, não tendo alternativa para dar de comer em casa, resolve se prostituir, o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso mais
estar vendendo o meu corpo. Agora, graças à renda básica, eu posso conviver, e cada membro da minha família também. É isso, tá bem? Ana Virgem. Agradeço a resposta do meu senador. Ana. Oi, Ana Virgínia. Sim. Suplicy, sempre que eu ouço falar na renda básica, me vem à cabeça um programa do governo federal, né, que partiria da federação para todo o Brasil. Só que te ouvindo, e os exemplos que você foi citando, do Alasca, de Maricá, enfim, me parece que começar do menor para o maior talvez seja um caminho. Pode ser. Que a gente, como cidadão, deveria começar uma pressão nas prefeituras, por exemplo. Muito positivo. Que você diz do Alasca que vira um suicídio agora, um suicídio eleitoral, se alguém for contra, né? Então, imagina São Paulo se consegue fazer alguma coisa dessas. Claro. Que poder dentro da federação de replicar, né? E isso se tornar realmente um valor eleitoral. Será que faz sentido? Com toda certeza. Você mora em São Paulo? Sou de São Paulo, cidade de São Paulo. Então, pode se juntar a mim e a muitos vereadores e deputados estaduais, federais, que hoje defendem a renda básica. Parlamentares aqui de São Paulo, existe, com sede em São Paulo também, a Rede Brasileira da Renda Básica, que está empenhada em mais e mais que os governos municipais, estaduais e nacional venham a considerar a instituição da renda básica universal. Então, o caminho que você propõe vai nos ajudar bastante. Obrigada. Mas alguém tem alguma questão? Isa, você quer voltar a falar, Isa? Isa? Não mais ninguém? Tem nenhuma colocação a fazer? Paulo Silveira, então, eu vou aproveitar para agradecer muito a atenção de todos e ainda tem... Parece que a Cláudia... Peraí, a Cláudia está querendo fazer uma pergunta. Fala, Cláudia. Oi, boa noite, Suplicy, Paulo, todo mundo, tudo certo? Correndo o risco de fazer uma pergunta, né, que já se autorresponde, enfim, mas eu quero muito ouvir o Suplicy devagar e quem mais do grupo achar necessário também, a respeito, quando a gente projeta isso da renda básica, eu também parto do princípio, né, do mesmo raciocínio de Josué de Castro, de que com a barriga vazia não se pensa, não se tem raciocínio nenhum, não se consegue, não adianta, e com todo respeito à educação, né, não adianta nem a gente implementar projetos de educação para uma pessoa que está com fome, né, ela não vai conseguir nem tirar o proveito disso. Mas como que tu consegue imaginar, Suplicy, o senhor, né, enfim, se existe uma... Eu sei que isso é meio utópico, é uma pergunta utópica, talvez, mas é possível a gente pensar em prazos, em um momento em que a renda básica por si diminua essa desigualdade, ou, enfim, a gente precisa primeiro tentar ajudar e depois pensar nessas projeções, porque me parece, às vezes, que a desigualdade é ampla ainda, né, e a gente teme, a gente tem tantos projetos bons e que às vezes não caminham, enfim, a gente fica temeroso em relação ao que vai acontecer, há quanto tempo vai existir essa renda básica, né? Quanto tempo ela é necessária, tá entendendo? Para quanto tempo é necessário que ela exista para que acabe essa desigualdade? Ainda que a gente não tenha falado, eu tenho perfeita convicção de que a renda básica não anula nenhum outro programa voltado para a saúde, voltado para a educação. E eu já acho ele fundamental porque ele está matando a fome e é a partir daí que a gente troca ideia e consegue construir. Mas é possível pensar, talvez,
nessa questão do tempo e de o que mais de medida se faz, além disso, para a gente conseguir que isso seja sólido, sabe? Enfim, eu não sei se me fiz entender, mas esse é o devaneio. Muito obrigada pelos comentários, enfim, pela fala até agora. Muito obrigado, Cláudia. Permita lhe dizer que um dos maiores economistas da história do Brasil, Celso Furtado, ele foi convidado para a cerimônia de sanção. Ele estava lecionando na Sorbonne, na França, e ele mandou para o presidente Lula a seguinte mensagem no dia que o presidente Lula sancionou a lei da renda de cidadania. Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Então, eu gostaria de lhe dizer, sim, a renda básica vai ajudar muito a população mais carente, inclusive hoje a população em situação de rua, não é à toa que eles estão muito a favor da sua instituição, para que eles, então, não apenas tenham condições de se alimentar, de alimentar as suas crianças, mas também de poderem estudar, terem o direito à assistência à saúde, terem o direito à sua habitação da maneira mais adequada possível. Tá bem? Suplicy, me parece que você tem outro compromisso, né? Você fez a gentileza de estar aqui presente. Eu queria te agradecer muito, mais uma vez, a sua presença, agradecer mais ainda a sua luta pela renda básica cidadã, uma vez que eu entendo que é uma luta efetivamente de solidariedade, né? E fica à tua disposição para você se despedir do grupo e voltar quando quiser. Muito bem. Então, se nós conseguirmos instituir o quanto antes a renda básica no Brasil, estaremos mais próximos de alcançar os objetivos que o Papa Francisco tem mencionado. Procurem colocar em prática os instrumentos que elevem o grau de justiça na sociedade, para que, então, possamos ter a paz dentro de cada país e dentre os países. Poderemos, então, cantar aquela canção que os povos do mundo saíram às ruas para pedir para acabar com as guerras do Vietnã, do Iraque e tantas outras. E, se me permite, eu vou concluir com esta canção, tá bem? Vocês cantem comigo. Do Bob Dylan, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist
before it is washed to the sea. And how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Muito obrigado a todos. Suplicy, Abraço, beijão a todos. muito obrigado a você, Suplicy. Prazer estar contigo. E obrigado pelos sinais aqui de coração e aplausos que apareceram aqui. Muito obrigado. Um abração. Abraço, Suplicy.